Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as duas fontes de provisão. Fala em Gênesis 1:1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e depois a terra. Então esse texto é uma mensagem codificada, onde exige de cada um de nós um nível espiritual para compreender tudo que está escrito e mais do que podemos entender. Tudo o que Jesus fala é mais do que podemos ouvir. A palavra tem níveis de profundidade e de autoridade, ela é dimensionada. Alguns entendem pela superfície, outros pelo meio e outros na profundidade. A Bíblia segue regras e princípios impostos por Deus, para entendermos a verdadeira motivação que temos para observar a lei de Deus. Analisemos a seguinte pergunta: por que obedecemos ao semáforo ou às leis dos homens? Primeiro, porque é uma lei. Segundo, e toda lei gera ordem, e toda ordem gera progresso. E segundo, por ética, porque seremos multados. Terceiro, porque na verdade nós respeitamos as outras pessoas. Então, outra pergunta: por que obedecemos às leis de Deus? Porque seremos multados ou porque respeitamos o legislador? A Bíblia é um conjunto de leis dimensionais. Elas foram instituídas porque muitas coisas na sua vida não acontecem ou como devem acontecer, ou você não sabe por que acontece. Onde está o problema? Está na igreja, no evangelho, no pastor, no líder ou em você? Não, o problema é que essas coisas não acontecem como nós queremos, mas sim quando foram feitas ou são feitas de acordo e da maneira que Deus determinou que elas devam ser feitas. Não do seu jeito, mas do jeito sempre dele. Então, o maior princípio é o da palavra. Em Gênesis 1, ele declara: no princípio criou Deus os céus. No princípio de quê? Da criação deste nível de vida, do nível terreno, desse mundo, pois o Senhor sempre existiu. Primeiro ele criou os céus e depois a terra. Quando a Bíblia fala os céus no plural, está falando das três dimensões do céu: a atmosfera, o espaço, o astro das estrelas e o céu dos céus, onde o Senhor vive. E depois a terra. Aqui estão as duas fontes de existência, uma espiritual e outra física. Então, essas duas fontes. A primeira fonte são os céus e a segunda fonte a terra. Tudo que existe, visível ou invisível, só pode vir dessas duas fontes, ou do céu ou da terra. Não podem vir de outro lugar. O problema do ser humano é querer colocar a carroça na frente dos bois, se precipitar em inverter as coisas de Deus, tentar fazer as coisas do seu jeito. O diabo age fazendo com que você não siga as instruções. Isso é desobediência. O propósito do inimigo é levar o homem ao erro, é induzi-lo a pecar, é fazer com que ele defraude a lei de Deus, quebrando as suas regras. Então, primeiro os céus e depois a terra. Quer dizer que tudo na vida do homem é primeiro gerado nos céus, para depois ser feito aqui na terra. Este princípio está refletido em várias passagens da Bíblia. Então nós podemos ver lá em Deuteronômio 8:3, que declara: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que nem tu nem os teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Então, Deus está alertando ao povo que não pode intervir na regra, não pode mudar o jogo, a ordem das coisas não podem ser invertidas. Hoje as pessoas querem que o Senhor, por causa do pão, só por causa do milagre. Não é assim que funciona. Então existem dois níveis de relacionamento com o homem, do homem com o eterno. O primeiro são os que estão no lugar santo, são os crentes naturais. No natural está o pão. E o segundo é os que estão no lugar santíssimo, são os crentes sobrenaturais, onde está o sobrenatural. No lugar santíssimo, os crentes sobrenaturais, está a palavra. Não está excluindo o pão, está dizendo que o homem é um ser natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Pois temos duas composições, uma matéria que é a carne, e essa é vinculada ao tempo, ao calendário, mas não é só carne, também é espírito, e esse é eterno, não se desgasta. Somos bicompostos, vivemos também de pão, mas não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a regra, primeiro os céus e depois a terra é quebrada, é impossível você viver o sobrenatural. Quando você faz a sua vontade para depois da vontade dele, você não consegue viver o sobrenatural. Você esquece a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade primeiro nos céus e depois aqui na terra. Aí em João 6,
Quando Jesus chegou num vilarejo, tinha uma multidão esperando por ele. Estavam procurando por Jesus há alguns dias. Jesus olhou para a multidão e começou a pregar, dizendo: Eis, eu sei porque estão me procurando. Não é pela palavra que eu digo, mas pelos pães que multipliquei. Logo vão saindo de um por um, até que seus discípulos voltaram para trás. Até alguns deles voltaram para trás. Jesus perguntou: Quereis vós também vir tirar-vos? Pedro responde: Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, se você lá no capítulo 6, no verso 26, vamos ver que queriam a Jesus por causa do pão. No verso 33, Jesus disse que quem vive do pão do céu, que é Jesus, tem vida e tem o físico. No 49, quem vive só do pão físico, maná, morre. Então o povo só queria o pão físico e não o pão vivo. Nessa hora, Pedro viajou até Gênesis 1 e se enquadrou na regra das duas provisões. Primeiro o céu e depois a terra. Ele recebeu uma mensagem divina. Então, é Jesus a fonte que é, a fonte que tem. Como você o quer? O que você quer dele? O que você deseja dele? Ele será para você exatamente como você imagina ou determina em sua vida. Ele pode ser a sua fonte abundante e jamais você terá necessidade alguma, porque a fonte é inesgotável e nunca para de fluir. Ou então ele será uma fonte que supre todas ou apenas as suas necessidades. Isso quer dizer que você jamais será uma fonte abençoadora para os seus seguidores, mas apenas uma fonte supridora de necessidades humanas. Você segue Jesus por quê? Reflita nessa resposta. Se ele não te der o que você precisa, o que acontece? Como você reage? Ele continua sendo Deus. Ele não é circunstancial, mas nós somos. Tudo que é gerado tem que ser gerado primeiro no espiritual. Deus conhece suas necessidades. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro as coisas são geradas no vertical e depois elas são geradas no horizontal. Você compreende bem as palavras do Senhor? Ele está informando que dentro do reino e dentro da sua justiça não existem necessidades, porque os cidadãos do reino já atingiram o nível de maturidade e entendimento que garante o conhecimento dessas duas fontes e como elas agem conjuntamente. Ou seja, se alguém já se tornou cidadão do reino, é porque já compreendeu e vive os princípios das duas fontes de provisão. Adão, uma fonte terrena, produziu Eva. Jesus, uma fonte celestial, produziu a igreja. Deus abriu a lateral do primeiro Adão e tirou uma costela e fez a mulher. E Jesus, como segundo Adão, tem que sair a noiva dele. A noiva é gerada na cruz. Quando ele está morto, o soldado rasga o seu lado e sai água e sangue. Nascia ali a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Adão, feito de barro, produziu uma mulher terrena. Cristo, vindo do céu, produziu uma noiva espiritual. A mulher de Adão envelheceu e morreu. A noiva de Jesus, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem nada, viverá eternamente. Então nós vamos ver esse princípio em outra passagem de Mateus 5,17. Jesus estava pregando numa casa e desceram um aleijado pelo teto. Ele disse ao aleijado: perdoados são os seus pecados. Os fariseus murmuraram, mas Jesus aplicou o princípio. Ele gerou primeiro os céus, perdoou os pecados, como consequência surgiu o milagre na terra. Então Jesus perguntou: qual é mais fácil dizer? Eles queriam ver primeiro o milagre, o principal, o físico, o natural. De que adianta levantar e andar com as próprias pernas, se elas muitas das vezes vão nos levar para o inferno e para a morte? O povo no deserto só queria o maná físico, o pão para matar a sua fome. Por isso morreram no deserto. Então Jesus é o pão da vida, é aquele que sacia a nossa fome, a nossa sede todos os dias. É aquele que nos gerou primeiro, nos amou primeiro, se deu por nós na cruz, lavou o nosso pecado, carregou todos os nossos pecados na cruz, aquela cruz que continua vertendo o sangue até hoje, que nos lava dos pecados, nos limpa dos pecados. Ele garantiu que estava tudo pago, Pai. Falou para o Pai: Tetelestai, está tudo pago. Eu paguei pelos pecados dele, os nossos pecados da cruz para trás. Deus não se lembra mais. E é isso que ele quer de mim, você, homens e mulheres íntegros, dignos de ser chamados filhos de Deus, aqueles que carregam o nome de Jesus e não se envergonham, aqueles que refletem a luz do Altíssimo. E essa mensagem que eu quero deixar para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.